Boa noite a todos. É isto. Vamos à nossa tarefa deste dia, lendo um pequeno trecho do Evangelho. Será a terra um lugar de alegrias, um paraíso de delícias? Não lembro mais do que Jesus falou. Ele não avisou que haveria prantos e ranger de dentes para os que nascessem neste vale de dores. Aqueles que vierem viver na terra devem esperar lágrimas e penas amargas. E quanto mais profundas forem as dores, olhem para o céu e agradeçam ao Senhor por querer experimentá-los. Muitas reflexões nos proporcionam os ensinos de Jesus, que às vezes fica difícil de nós entendermos. Olhamos nós hoje o que estamos passando neste mundo. São provas e expiações, porque estamos vivendo num mundo de provas e expiações. São as lições que precisamos. Mas vamos sempre orar a Deus, pedir forças, pedir coragem, pedir saúde, pedir por nós mesmos e por todos aqueles que nos cercam e por toda a humanidade, porque estamos no mesmo barco. Somos todos irmãos, somos todos filhos de Deus. Por isso rogamos a Ele o auxílio, o amparo, para superarmos nós as dificuldades desta encarnação. Que a paz de Jesus possa estar entre nós hoje e por todo sempre. Vamos falar hoje, às vezes eu me preocupo em poder passar para os irmãos sempre um entendimento maior de Deus, das suas leis, né? E hoje nós vamos falar em cima deste livro de Adolfo Roosevelt, Tiago, Deus, a causa primeira de todas as coisas. Vejamos. Toda definição que possamos fazer de Deus certamente o limitaria. Nós não temos condições de definir Deus. Nós vamos entender ao longo da nossa fala. Pois Ele, Deus, transcende tudo o que conhecemos. Perde-se no passado distante a quantidade de pensadores, filosofias que pretendiam definir Deus. Quem conseguiu? Dando origem a ideias, dando origem a religiões e inúmeras variações do que ele seria. Mas somente Jesus conseguiu definir Deus de maneira primorosa na simplicidade da palavra Pai. Pai, O Senhor do Universo. O Criador de tudo. Então nada foi tão profundo, sem ser indecifrável, e nem tão simples, sendo superficial. Na expressão Pai, encontramos a fusão da austeridade, Deus é austero. Ele usa de austeridade. A fusão da austeridade com a ternura. Ele é eterno. Ele cuida de nós. E da sabedoria. Porque o Criador do universo é a sabedoria suprema. E ainda a paciência que Ele tem com nós. Produzindo a causa de todas as coisas. Então a fusão da austeridade com a ternura e da sabedoria com a paciência, essa fusão toda, produzindo a causa de todas as coisas. Assim como
aprendemos que o ideal para estudar a doutrina espírita é começar pelo começo, ou seja, pelo estudo de Kardec. Para o entendimento da vida, deve-se começar por Deus, o Criador. Me preocupa muito que as pessoas, que eu e todos nós tenhamos uma definição de Deus para nos tornarmos fortes, confiantes, para superarmos as dificuldades que o caminho nos aponta, né? Como estamos passando hoje, para termos a coragem, né? Para superarmos tudo isso, que tudo isso há de passar. Então, na obra A Gênese, capítulo 2, da natureza divina, no item 8, está lá escrito assim para nós: não é dado ao homem sondar a natureza íntima de Deus. Para compreendê-lo, ainda nos falta o sentido próprio, que só se adquire pelo meio da completa depuração do espírito. A gente vê, né, quantas religiões, quantos irmãos nossos viram Deus, conhecem Deus, vão decifrar Deus. Não é dado ao homem. Nós ainda não somos ainda, não nos tornamos ainda um espírito puro para ter as qualidades para essa definição. Assim percebemos que independe do estudo técnico, não é tecnicamente, né, que a gente vai conseguir isto. Independe do estudo técnico para conceber e entender a existência do Criador. Necessitamos de depuração de espírito. Uma boa definição. Em boa definição, nos livrarmos de sentimentos e pensamentos que nos mantêm fixados nas questões materialistas da vida. É uma questão de crescimento e amadurecimento moral. Com esse texto pequeno, a gente pode pensar quanto estamos longe de adquirirmos essa depuração de espírito, de compreendermos Deus, de entendermos Deus. Estamos muito longe de tudo isso. Quando sentimos o impulso de escrever, aqui é o autor, quando sentiu o impulso de escrever esse trabalho, as primeiras expressões dos amigos foram estranhas. Muitos disseram, mas escrever sobre Deus? Mais estranho para nós ainda, para ele também, para todos nós. Afinal, no entendimento e estudo sobre Deus, está a esperança de se entender toda a criação. Como já dissemos, é base de todo o estudo espírita. Claro que não temos a pretensão de intelectualizar sua existência, mas na saudável tentativa petulante de mergulhar em Deus, descobrindo maravilhas, e encontramos uma aceitabilidade maior da vida. Quanto mais nós nos preocuparmos em entender, buscar, ver Deus, enxergar Deus da forma que nos é possível, nós vamos ficar mais corajosos para os enfrentamentos que todos nós temos. Apoiados na questão do Livro dos Espíritos, encontramos na questão 10, o homem pode compreender a natureza íntima de Deus? E obtemos uma objetiva resposta. Não. É um sentido que lhe falta. Obviamente, as razões que justificam esta resposta são claras, afinal, não conhecemos a nós mesmos, né? Na questão 919, que os Espíritos nos propõem que venhamos a conhecer a nós mesmos, que dirá penetrarmos, né, no Criador, no conhecimento do Criador. Entretanto, assim como foi definido pelos imortais que trabalharam com Kardec no processo da codificação do Espiritismo, ele é a causa primeira de todas as coisas, assim deve ser também a base inicial de nossos estudos. Então, na primeira pergunta do Livro dos Espíritos, Kardec
Pergunta o que é Deus, não quem é Deus. O que é Deus? E a resposta é aquela que nós já conhecemos, né? A causa primária de todas as coisas. Se as provas da existência de Deus estão na sua criação, ou seja, na natureza, elas estão por toda parte. No entanto, a maioria das pessoas possui dificuldades de identificá-la. Agora mesmo eu estava ali no pátio aqui do Grupo Espírita Ismael, estava olhando, né? Falei boa noite no começo, mas estamos gravando isso pela manhã. Estava vendo, né, as flores, os frutos, a areia que está ali empilhada. Tudo é obra de Deus. Deus está em toda parte. Tudo. As plantas, as árvores, a relva, né? Neste trabalho, algumas evidências devem ser apontadas na esperança de o leitor, após este estudo, possa olhar à sua volta de maneira mais atenciosa, afinal, Ele está em toda parte, mesmo quando nada vemos. Né? Deus está presente. Às vezes eu me sinto assim com receio, né? Poxa, né? 7 bilhões de espíritos na Terra, quem eu sou? Né? Dá um medinho na gente, né? Mas ao mesmo tempo a gente pensa assim, mas eu sou filho de Deus. Aí nos dá coragem para nós enfrentarmos as dificuldades, né? Alguém colocou aqui um expositor que a Terra, comparada no universo, como se fosse um grãozinho de arroz. E como é que pode ter 7 bilhões de espíritos dentro desse grãozinho de arroz? Olha a dimensão do universo, a dimensão de Deus. Quando estaremos em condições de entender Deus, conhecer, ver a Deus, né? Então este é o grande axioma da vida quando o assunto é Deus. Não vemos o óbvio. Paulo, em Atos dos Apóstolos nos diz isso, né? Em que vivemos, em Deus vivemos, Paulo nos diz, em Deus vivemos, nos movemos e existimos. Deus está em toda parte. Não tem como negarmos isto. Deus está, pois, em toda parte, mesmo nos lugares onde Ele não é lembrado. E suas leis não são reconhecidas, visto ser Ele que sustenta todo o universo. Né? Se nós olharmos no nosso pátio, a gente já enxerga Deus nas coisas que nós temos ali, nas nossas plantas, na natureza. Imagina se nós olharmos o universo, essa grandeza, né? Tem homens estudiosos que nos trazem números de estrelas, de galáxias, né? De mundos, e a gente fica abismado da grandeza, né? Por que vamos ter medo então, se Deus é nosso Pai e cuida de todos nós? Então, pelas nossas limitações de entendimento e reflexões, as maiores belezas produzidas por Deus atribuímos ao acaso. Quantas pessoas dizem isso, né? Ou a produção natural das coisas, apontando para uma incoerência coletiva nutrida pelo nosso estado de inércia mental. Parece que a gente não quer pensar, não quer raciocinar. Como pode as coisas surgirem do nada, né? Do nada, nada vem. Observamos a quantidade de botões. Esse irmão nos traz aqui umas comparações bem bacanas nesse sentido. Observamos a quantidade de botões e apetrechos tecnológicos de um avião e cremos ser arte de um gênio. E na sequência, vemos as belezas naturais e as classificamos como coincidências naturais. Poucas vezes eu tive dentro de um avião, mas a gente lá em cima, né, a gente, bem como diz aqui, observamos como é que pode aquela máquina mais pesada que o ar, lotada de 300 pessoas, no mínimo 300 malas, cargas, levantar voo. Aí nós sentamos na janelinha assim, olhamos o mar como eu olhei, as florestas, e aquilo não nos diz nada, né? Só o avião, aquela maravilha que está no ar, pesando mais que o próprio ar. E nós olhamos para o mar, para as florestas, para a terra, e não enxergamos Deus,
Porque ninguém nos ensinou talvez isso, né, de enxergar Deus na natureza. É a forma que nós temos que aprender a enxergar Deus. Vemos as maravilhas robóticas e a chamamos de criação fantástica. E em seguida analisamos a beleza do corpo humano e queremos ter coincidência biológica, assim como tomando nas mãos a placa-mãe de um computador, a chamamos de maravilha da modernidade, e o cérebro humano, um acaso, uma evolução assim. Aconteceu porque tinha que acontecer. Deus está em toda parte. Nós temos que aprender a ver a mulher, a máquina humana que a mulher é. Como pode uma máquina produzir uma outra máquina semelhante a ela mesma? A grandeza do corpo de uma mulher, se nós não vermos Deus em nada até agora, né? Mas a mulher é a máquina mais perfeita que tem no mundo. Não é? Então, aviões cruzam os ares com a nossa admiração pela tecnologia, traduzida pela velocidade e força, mas ignoramos os pássaros que obedecem às leis naturais, que nem sequer conhecemos. Admiramos as poderosas lentes das câmeras fotográficas, ao mesmo tempo em que tomamos ao acaso a complexidade do olhar humano, deslumbrando maravilhas à sua volta, né? O nosso olho, né? Que coisa maravilhosa! Como é que pode, né, funcionar tudo isso? Né? Então nós temos que aprender a ver Deus. Né? Então, observamos a propriedade de uma lâmpada incandescente produzir luz e calor, admiramos, mas olhamos o Sol com insignificância, como se ele fosse resultado da evolução natural ou acaso. Ele está ali, né? A Lua, as estrelas estão ali. À noite as estrelas, a Lua, ao dia o Sol. Nos processos naturais, até a própria criação humana, tudo nos remete à existência de um Pai, um Criador de tudo, né? Na convicção da paternidade divina decorre a fraternidade humana. Todas as relações que nos ligam unem-se a esse fato. Deus é considerado o ser consciente por excelência e nunca em grau de abstração. Aqueles que possuem consciência desperta e são esclarecidos por ela, reconhecem Deus e o servem na humanidade, na natureza e na sua filha, a sua criação. Todos os seres estão ligados uns aos outros e se influenciam reciprocamente. O universo inteiro está submetido às leis de solidariedade. No entanto, expressou-se o profeta Isaías: se não credes, não entendereis. Veja que a doutrina espírita nos propõe uma fé raciocinada, né? Nós estamos buscando a razão de tudo isso. Não é só crermos em alguém ou, né, e aceitarmos. Temos que estudar, buscar a compreensão maior que nós vamos adquirindo através dos tempos de nossos esforços. Como já dissemos, sem a predisposição para crer, pelo amadurecimento espiritual, somente as questões técnicas e científicas não serão suficientes. Esse trabalho tem a finalidade de unir essas duas vertentes, as contribuições materialistas somadas às observações que fazemos das belezas naturais. Então, um pouco de ciência, eu já ouvi isso em algum lugar também, um pouco de ciência nos afasta de Deus. Muita ciência nos aproxima.
As religiões, a religião e as religiões e as ciências andavam em caminhos diferentes, né? Mas a união da religião com a ciência vai nos proporcionar um amadurecimento que nós todos estamos a caminho. As futuras gerações, alguns dias, vão rir da tolice dos filósofos materialistas modernos. Quanto mais estudo a natureza, mais fico maravilhado com os efeitos do Criador. Então, para finalizarmos, uma criatura feliz, que é o que todos nós almejamos, né? A felicidade para nós, para aqueles que nos cercam primeiramente, pelo egoísmo que ainda existe em nós, né? Mas devemos querer a felicidade para nós, para aqueles que nos cercam, para aqueles que nós amamos, para aqueles que nós não amamos ainda e para toda a humanidade. Porque Deus é o Criador do universo, é o Criador de todos nós. Somos todos irmãos. Jamais encontraremos a felicidade assim solitos, porque ela pertence a todos nós. Por isso não somos felizes ainda, pelo nosso egoísmo que ainda alimentamos em nós, mas que devemos ao pouco nos desfazer. Então, uma criatura feliz é, acima de tudo, uma criatura integrada com o todo. Nós somos um todo, né? Porque se eu quero a felicidade para mim e não quero para os outros, dificilmente eu irei alcançar. Mas se eu quero a felicidade para todos, eu estou no meio destes todos, então serei feliz também, né? Então é o sentimento, e sentindo-se parte do universo. Uma criatura feliz é, acima de tudo, uma criatura integrada com o todo, e sentindo-se parte do universo. Eu faço parte do universo, né? Não, Deus é o Pai, é o Criador. Nós somos filhos de Deus, somos filhos do Criador. Essa consciência provoca admiração por tudo que existe e passa com dignidade pelas vicissitudes necessárias para alcançar o tão almejado estado de felicidade, né? Porque as vicissitudes, as dificuldades, como essa que estamos passando neste momento, elas são realmente necessárias para o nosso aprimoramento, né? Para o crescimento moral no degrau que estamos vivenciando. Então, essa era a mensagem para o dia de hoje.